aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Hoje aqui temos várias coisas para falar. Temos atualizações aí do caso de Olavo de Carvalho. Vocês se lembram da maior ação do mundo? Se lembra aquela ação que estava sendo movida pelos advogados da direita contra o que estava acontecendo do STF? Pois bem, temos novidades sobre essa questão. Quem também no dia fez uns comentários aí que eu acho que vale a pena a gente trazer foi o Daniel Silveira, o deputado, coisa que envolve até o Aliança pelo Brasil. E eu vou trazer isso daí porque o que me chamou a atenção é que é uma coisa assim que dá pra ligar um certo alarme, e foi o Daniel Silveira ano passado que se infiltrou de mansinho naquela reunião que tava o delegado Valdir, Dani Pimentel e outras pessoas do PSL falando de Bolsonaro. Então ele se infiltrou, conseguiu um áudio e ele tá falando que ele tá sabendo de algumas coisas. Então vou trazer pra vocês. Temos também da Lava Jato, todo dia tem a atualização da Lava Jato, porque agora eles conseguiram aí realmente apoio de uma frente aí do Senado. A gente vai falar disso daí. E a gente vai falar sobre outra ótica, a gente não vai falar só da Lava Jato, a gente vai mostrar para vocês diferença dos tratamentos, do tratamento que a própria mídia dá. Ainda no Senado, vamos falar sobre Alcolumbre, que está cada dia mais complicada a situação dele. Ele está realmente aí tentando negociar de um jeito complicado. Aquela questão do PTB de Roberto Jefferson para impedir uma reeleição andou, agora está nas mãos do Celso de Mello, a gente vai falar sobre tudo isso daí. Também temos questões ali do secretário de Dória, mas a gente não só vai dar notícia que aconteceu com ele, vocês devem estar sabendo, né? A gente vai olhar sobre outro aspecto também, bem interessante mesmo. E para fechar o vídeo, a gente vai falar das coisas boas do governo, porque todo dia realmente tem coisa boa para falar. Mas vamos começar aqui sobre as questões do professor Olavo. Começou o dia, várias pessoas começaram a se pronunciar. Isso daí me alegrou um pouco para mostrar como o professor Olavo consegue reunir a direita ao redor dele. Logo no início do dia, isso aqui tá mostrando que foi 4 horas atrás, não foi, isso daqui eu coletei de manhã aqui na Austrália, de manhã, devia ser mais ou menos em torno de meio-dia aí no Brasil, quando eu vim pegar essas informações. E aí Eduardo Bolsonaro diz, após pedido da esquerda, a plataforma financeira PayPal excluiu o professor Olavo alegando conteúdo inadequado. Tal ato vergonhoso acaba com a fonte de renda honesta do professor e pela liberdade de expressão. Reveja a decisão PayPal. Foi bem educado, sua resposta, gostei, se posicionou. Além dele postar isso daí, ele retweetou depois, que é pra, sabe assim, passou um tempo, aí você sabe como é, né? A notícia vai caindo, vai aparecendo notícias novas, ele vai impulsiona de novo, você vê a preocupação do Eduardo com o professor Olavo. Também tivemos aí o Carlos, ele compartilha o Rodrigo Constantino, e vejam só, gente, Rodrigo Constantino, que já teve muitos problemas aí com o professor Olavo, tinha uma certa birra, no final do contas era uma birra. Ele também sai em defesa do professor, fala, qualquer um com pingo de apreço pela liberdade de expressão tem que repudiar isso e condenar o que tem feito esse Sleep Giant. Quem aplaude só por não gostar do Olavo não quer liberdade, que é uma ditadura. E saiu uma matéria na Gazeta do Povo, grande mídia, Olavo de Carvalho é cortado da plataforma de pagamentos PayPal. E aí você vê aquela aproximação que que o Bolsonaro vinha tendo da grande mídia, vem rendendo fruto em diversos flancos, né? E a gente vai falar, inclusive, até dessa aproximação. Quem vai falar pra gente é o próprio Felipe Martins, assessor do próprio presidente, né? E aí tivemos proximamente do Arthur, da Cláudia Wilde, do Flávio Gordon, todo mundo falando do absurdo que foi. Absurdo. Gente que tava bloqueando a conta do PayPal, sabe? Cancelando de vez, falando, cara, eu não vou mais usar esse serviço, isso é um absurdo. A própria Cláudia diz, ei PayPal, cancelarei minha conta. Vocês perseguem escritores brasileiros. Sabe, isso daí é basicamente apoiar a censura e acabar com o debate público. A mensagem é simples e direta. Parem de servir como massa de manobra. Não façam isso. O Arthur, absurdo bloqueio do PayPal sobre o professor Olavo de Carvalho. É fonte de renda do trabalho dele. Eu evitarei usar esse PayPal e recomendo que todos também evitem. Se alguém tiver conteúdo defendendo, sabe, algum assunto assim, a oposição, né? E por aí vai, vocês também vão bloquear? Eu acho que não, né? A gente sabe como são as coisas. Flávio Gordon diz, enquanto a esquerda censura, bloqueia, manda conservadores aí até pra cadeia, parlamentares e autoridades diz conservadores se fazem de superiores e recusam a judicializar as questões, contentando-se com memes, hashtags e notinhas oficiais. Isso daqui eu acho que vale a pena de comentar. Ao longo do dia, sim, tivemos alguns pronunciamentos, eu acho que também o pessoal está esperando, tem um certo até motivo para se esperar, não criar tanto alarde, vou falar para vocês no final, mas só façam um exercício de reflexão. Se isso aqui tivesse ocorrido com oposição, já tinha possivelmente aí 2 adins, não sei, uma da rede,
uma do PCdoB, uma do PSOL, uma do PT, umas 4 assim, né? Aí o Marcelo Freixo já tinha entrado com algum pedido, alguma ação, Randolfo Rodrigues também, aí o pessoal do Senado já tinha chamado, mas como é com alguém da direita, né? No final das contas, é difícil. Esse apoio, assim, de pessoas maiores, né? E aí, pra gente fechar isso daqui e continuar avançando, o professor diz, né? A esquerda brasileira inteirinha, sabe? Esse pessoal por anos, jornalistas, acadêmicos, políticos, turma das artes e espetáculos, eles não conseguiram vencer. Então, no final das contas, eles foram pedir lá ajuda lá pro pessoal internacional, que foi os representantes dos Estados Unidos. E aí ele reclama, né? Por anos aí, Olavo veio sozinho e mesmo assim o pessoal não conseguiu fazer nada. Mas agora, o pessoal realmente está tentando de tudo. E a Ludmilla diz, ó, contra todo tipo, sabe, de rancor, em nome do amor, da diversidade e de uma suposta tolerância, o PayPal cancelou a conta de um senhor de 73 anos que usa a plataforma para receber honestamente pelo seu trabalho como professor. Então você viu, diversas pessoas saíram em defesa do professor. Cara, eles mexeram com a pessoa errada. Eles mexeram com a pessoa errada. Paulo Briguet, ele até fala isso daqui. Não é só a questão do Olavo de Carvalho. Isso aqui já é interessante, que a gente constata a questão da direita como um todo. O PayPal corta aí, né, uma das principais fontes de financiamento do maior intelectual brasileiro. É o filósofo, gente. Filósofo Olavo de Carvalho. Ele não é um político, ele não é um vendedor de cursos, ele é um filósofo. Sabe? Não é nem que ele venda cursos, ele dá acesso, os pagamentos para o seminário de filosofia. É basicamente um curso superior, é um curso superior em filosofia. É o equivalente a confiscar o salário de um operário, tirar o pão da boca de um professor, a empastelar um jornal. Mais uma vez está comprovado, os progressistas não querem debater com os conservadores, querem removê-los do debate público. O problema dos conservadores não é que eles fazem, mas o simples fato de que eles existam. E é o que vem aparentando ser. O fato de existir um lado conservador, sabe, isso já incomoda. Não é questão de debate, não é para existir. É como se não pode existir. Tem que voltar a ser o que era. PT versus PCdoB. O PCdoB. PSDB. PT versus PCdoB é o sonho de consumo deles, né? Mas o aceitável ainda é PT versus PSDB. É o máximo que esse pessoal aceita. E aí diz, né? O inquérito lá do STF, a CPI, pele da censura, os IP Giants, o youtuber, Luciano Huck, todo esse mundo aí fazem parte da mesma coisa, que é um esquema para condenar o conservadorismo e acabar. Por fim. Uma vez identificado como sendo de direita, você está além do argumento. Suas visões são irrelevantes, seu caráter é desacreditado e sua presença no mundo, cara, é basicamente um erro. Você não é um oponente com o qual argumentar, mas é algo para ser evitado. Isso são frases até do Roger Scruton, um filósofo aí que não deixou recentemente lá da Inglaterra. E aí, meus amigos, olhem só que interessante. Tive que trazer aqui, foi iniciativa nobre aqui do Giba, ele deu uma ideia que é bem interessante. Principalmente se você for um cliente do serviço que o professor oferece. Ó. E ele diz, ó, uma coisa que pode ser feita é acionar o PROCON de sua cidade. E isso é de graça. Várias empresas no Brasil quebraram por conta disso. E é simples, entrem com a denúncia ou fale que você é cliente e utiliza a plataforma para apoiar o Olavo, o Bernardo ou o Brasil Paralelo, porque os três já sofreram problemas por causa disso. O Brasil Paralelo estava na Hotmart e teve que sair. O Bernardo aí foi completamente desmonetizado, perdeu a posse e várias outras coisas. E ele diz, ó, coloque o CNPJ das empresas, no caso aí que estão removendo as pessoas da plataforma, tipo PayPal, e espere o PROCON, dará um prazo para a empresa se manifestar. Caso eles não se manifestem, o PROCON dará uma multa para empresas. Geralmente o valor é alto e por isso muitas empresas têm medo desse órgão. Umas 100 denúncias e essas empresas causariam um grande transtorno, né? E o pessoal fala, cara, é muito problema, vamos evitar. E é capaz de ter alguma reação, né? E aí é uma coisa que o povo pode fazer, principalmente se você é um aluno, você assinava algum dos serviços. E aí, o próprio Giba, ele depois traz uma matéria que eu achei muito interessante, porque, gente, uma matéria do UOL, com nomes assim que eu desconheço, que a matéria está defendendo Olavo de Carvalho. A UOL! Eu achei inacreditável. E nem foi escrita por um jornalista, foi escrito pelo UOL, assim, a redação. Pra você ver que o pessoal, por mais que defenda, eles têm até medo de defender o Olavo de Carvalho. O pessoal tem medo de defender o Olavo de Carvalho, né? Vai que o jornalista que defendeu, vixe, pode dar ruim pra ele. Só que você vê a matéria, ó,
A decisão do PayPal, por aí vai, de excluir a conta do escritor Olavo de Carvalho, pode ter cerceado a liberdade de expressão do autor, o direito do consumidor e pode ser considerada discriminatória. Vejam só, e essa opinião de especialistas. Primeira vez que os especialistas estão do nosso lado. Olavo de Carvalho ministra cursos online de filosofia. Vejam só, a UOL foi decente, ó, e fala, ó, e frequentemente publica posts polêmicos sobre política nas redes sociais. Aí é completamente diferente. Rede social tá lá, aí lide com rede social. Agora você querer transportar o que tá na rede social pro curso do cara, são coisas completamente diferentes. E aí você vê, ó, o advogado Flávio Pansieri, fundador da Academia Brasileira de Direito Constitucional. Gente, eu não sei quem é esse cara. Vocês já ouviram falar? Só quem for do direito, não é uma figura assim da direita. E diz, ó, a exclusão de contas por empresas de meios de pagamento pode representar uma ameaça à liberdade de expressão daqueles que trabalham com difusão de ideias. E termina, ó, as empresas não podem, a partir de convicções unilaterais, impedir o exercício da atividade econômica sob pena de estar discriminando aqueles que pensam diferente dos seus modelos editoriais ou de gestão. Gente, vocês estão conseguindo ver como e contra o Olavo de Carvalho conseguiu mover uma massa que não é nem de pessoas que apoiam, tipo assim, que são bolsonaristas. A gente nem sabe quem é esse cara. Apareceu um especialista, fundador da Academia Brasileira de Direito Constitucional. Não é um movimento de direita. A gente acabou ganhando alguns aliados na luta aí pela liberdade de expressão. Dos limões estão fazendo a limonada. E aí você vê, ó, teve várias pessoas, tem também aqui, ó, a Vera Chemin, que tem mestrado em administração pública pela FGV, e ela fala, ó, pô, isso aí que o PayPal fez, esse veto, não poderia acontecer porque, nos termos do artigo 5º da Constituição, um dos incisos é a livre manifestação do pensamento. Aí vem aqui o advogado Saulo Stefaniali, especialista em direito internacional. Constranger ou censurar ideias e discursos por outra forma que não seja o debate livre e aberto significa, em qualquer caso, fazer prevalecer uma perspectiva subjetiva pela força. Então, eu tenho poder, eu sou o dono da empresa do PayPal, então eu vou remover as pessoas desse lado e aí o meu lado vence. Vou utilizar, assim, dos métodos que eu tenho, o método da força. Então vejam só quantas pessoas acabaram saindo e aliados que a gente vem ganhando, coisa tá ficando interessante. E aí, sobre a questão aqui, ó, da maior ação do mundo, que tem tudo a ver, né? Porque isso aqui é movido contra as questões do STF, tem tudo a ver isso daí, que é a liberdade, no final das contas, é a liberdade de expressão de se pronunciar. O Emerson Grigoletti, ele faz assim, ó, através da maior ação do mundo, acabamos de formalizar o protocolo da denúncia junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Tem aí o número. Ali, aqui a primeira foto, né? Tem aqui na questão do Bernardo, é uma das pessoas aí que eles estão defendendo. E olhem só, foi também elaborada uma carta aberta destinada a cada um dos acionados, indicando vídeo com breve resumo, anexando-se ainda a denúncia na íntegra. Ao todo, contamos com apoio e participação de 2.142 advogados. Olhem quantos advogados se juntaram pela causa, e mais de 106 mil cidadãos que assinaram denúncia e carta de apoio. Abaixo, segue breve listagem com todas as autoridades, personalidades, órgãos e instituições públicas e privadas internacionais acionadas. A previsão para o último protocolo é no próximo dia 8 de agosto. Imediatamente ao ser realizado o último protocolo, toda a documentação será compilada e ainda vai ser encaminhada para Damares, aí, ó, a ministra do Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e o ministro das Relações Exteriores, o Ernesto. Ainda vai mandar para Damares, ainda vai mandar para o Ernesto. E aí, ó, para ciência, acompanhamento e eventuais providências que se fizerem necessárias no casos no Brasil e no exterior. Abaixo segue breve listagem com todas as autoridades. Vou mostrar aqui só para vocês, brevemente, porque é muita coisa. Aqui vocês podem ver aqui, ó, aqui no site, no link que ele deixa, aí você vê, ó, a quem eles estão enviando. Gente, eles mandaram até para o presidente americano. Mandaram para senadores dos Estados Unidos. Mandaram aqui, ó, na Europa. Para onde mandaram? Mandaram para a Inglaterra, primeiro-ministro, Nigel Farage. Mandaram para a Suécia, para a Polônia, para a Bélgica, Polônia, para a Bulgária, Itália, Japão. Órgãos e entidades internacionais, conselhos, colégios, ordens e associação de advogados. Gente, eles mandaram para todo mundo que vocês puderem pensar. Aqui tal, tem 133 páginas. Lá no final tem aqui os 2.000 e poucos advogados. Olha aqui, ó, tem o nome de todo mundo. Então vejam só, é uma coisa que, não sei, nada aí vai fazer um barulho. Nada vai fazer um barulho. Então vamos ver, né? E aí que você vê também, ó,
A Flávia Ferronato, eu sei que ela é uma das pessoas que está até envolvida com isso. Ela foi fazer uma postagem, você pode ver aqui do link desse site que eu acabei de mostrar para vocês. E segundo o Face, né, você não pode compartilhar porque viola os padrões da comunidade. Então vejam só, né? Então realmente, gente, a gente está diante de um problema de liberdade de expressão. E aí, meus amigos, movendo aqui um pouquinho para falar da questão dos conservadores e da direita e como a gente precisa realmente fazer para a gente continuar vencendo essa batalha que a gente vem travando, que a gente está vencendo. Não à toa o presidente está vendo o presidente, né? Não à toa o presidente está disparado na frente. Em qualquer pesquisa que está tendo, disparado. E pesquisas que estão sendo feitas por todo mundo que falava que ele ia perder. E aí Felipe, o assessor do presidente, fez uma thread interessante, eu não vou mostrar toda. Aqui só, a gente tem 14 itens no total, eu separei acho que 6. Ele diz assim, ó, um dos piores vícios do nascente movimento conservador brasileiro é o excesso de atenção dada à política. Há poucas pessoas em nosso meio que se dedicam a temas alheios ou mesmo paralelos à política. Todo conservador hoje almeja fazer análise ou militância política. Com isso, além da proliferação de análise de péssimas qualidades, indignas de nome, há um enorme desperdício de talentos, gente que poderia estar falando sobre literatura, música, cinema, games e ciência, etc., e causando um impacto muito maior, acaba perdendo tempo com política. Aqueles que tentam se dedicar a outros temas acabam não recebendo a atenção que deveriam receber. Preferimos promover 100 indivíduos falando as mesmas coisas ou noticiando as mesmas notícias do que diversificar e promover quem tem potencial para furar as nossas bolhas. Olha só, furar a bolha. Falar de outros assuntos para furar a bolha. Então vejam só. Aí já pulando aqui para o item 6, ó, diversifique os temas. De que você trata? Volte a dedicar mais tempo para outros assuntos, fale, escreva, grave vídeos sobre religião, filosofia, arte, história, ciência, entretenimento. Produza coisas que os outros queiram compartilhar, mesmo discordando politicamente de você. E calma lá, eu vou provar o que ele está falando aqui, como é efetivo. Muitos dos nossos adversários não se tornaram eficientes mensageiros políticos por falar de política o tempo todo. Pelo contrário, eles alcançaram essa eficiência justamente por falar sobre outros assuntos e tratar de política apenas ocasionalmente quando necessário. Também pare com essa bobagem de que eu falei da grande mídia, ó. Exigir pureza de aliados e aliados em potencial. Você já notou o quanto o presidente valoriza o apoio de atletas e artistas que mal falam sobre política e que talvez não entendam uma fração do que entendemos, mas são simpáticos a ele? Olha o Gustavo Lima, olha o Bruno Marrone. Gente, é uma live de 500 mil de pessoas, às vezes até mais. Numa música, outra, tem 1 minutinho da live que o cara vai lá e faz um elogio a Bolsonaro. É aquele cara que não se importa muito com a política, fala, pô, velho, quer dizer que até o meu ídolo... Porque você sabe como é que funcionam as coisas. Tem gente que acaba seguindo as pessoas que ela gosta. Se ela gosta do Gustavo Lima falou, pô, cara, se Gustavo Lima tá falando que Bolsonaro é bom, Bolsonaro é bom. Então vejam só, quanto aí não tem o alcance desse pessoal. Todo mundo aí no Brasil já ouviu pelo menos o nome do Gustavo Lima. E aí, ó, isso ocorre porque, mesmo quando essa simpatia vem acompanhada de ressalvas e críticas pontuais, ela produz efeitos fora do campo estreito da política e alcança pessoas que não estão necessariamente prestando atenção em Brasília ou nas disputas políticas do dia a dia. E eu falei pra vocês que eu ia provar, eu achei assim, cara, eu vi um vídeo uns dias atrás, eu dei risada do vídeo. Só que aí quando o Felipe escreveu isso, eu falei, cara... Que coisa sensacional. Aí, olhem só, né? Só pra... botei mais coisas aqui, antes de finalizar. Ele diz aqui, ó. É por isso que é alguém que mantém um bom canal sobre carros, sobre esportes, na verdade a gente vai falar sobre motos, sobre cinema, sobre qualquer outra coisa no YouTube, pode ajudar até mais do que alguém que só fala sobre política, a menos que essa pessoa realmente seja vocacionada e tenha talento para isso. Falar apenas para convertidos, dedicar-se a brigas intermináveis que não fazem nenhum sentido para quem olha de fora ou tratar de assuntos óbvios com perspectivas mais óbvias é ainda perda de tempo. Pare de agir assim e ajude a expandir nossa tenda.
Vocês veem aqui, eu evito ao máximo ficar trazendo treta. Fazer treta realmente não agrega em nada. E por fim, note que não fala aqui da politização de todas as esferas da vida. Problema ainda mais grave, e que não estou dizendo para deixarmos de falar sobre política. Digo apenas para fazermos isso de modo mais inteligente e não de modo óbvio, como cada vez mais estamos fazendo. E aí, meus amiguinhos, olhem só isso daqui. Isso daqui foi do dia 26 de julho. A Tsuki, ela tinha colocado aqui um vídeo, eu tinha dado risada quando ela foi, eu falei, cara, não acredito, velho. Aonde vai, sabe, o amor pro Bolsonaro? Ela bota assim um vídeo que diz assim, por que o presidente Bolsonaro comprou essa moto? Narrador, Bolsonaro está longe de ser uma pessoa extravagante. Goste dele ou não, ele fez uma escolha conservadora e econômica compatível com o perfil dele. Sem querer, Bolsonaro faz propaganda do conservadorismo até no que compra. E agora eu vou explicar pra vocês. Ela botou alguns comentários dela. Esse vídeo aqui é um vídeo mais ou menos de 2 minutos. Gente, o vídeo não é sobre Bolsonaro. O cara tá fazendo, sabe, uma avaliação dessa moto aí. O cara pegou essa moto da Honda e ele fala quantas cilindradas tem, fala dos bancos, ele fala que ela tem um espaço debaixo do tanque, você pode colocar seu capacete, então é muito cômoda pra cidade, porque você pode deixar tudo guardadinho, você só sai com sua mochila, não sai carregando peso. Fala da economia de combustível que ela tem, diz que ela é boa assim, porque ela é uma moto mais alta, tem suspensão, você pode andar nas rodovias, mas você também pode pegar as zonas esburacadas, isso, aquilo, outro. É uma moto econômica, papapá, fala da manutenção, pô, a moto é Honda, isso, aquilo, outro. Aí no final, depois que ele mostra que não é uma moto esportiva, isso, aquilo, outro, e é uma moto durável, de muito tempo, que, sabe, vai lhe trazer um conforto e segurança, ele fala todas as vezes, ele fala, então, ó, você veja, inclusive o Bolsonaro comprou. Aí você vê e fala, cara, e aí ele faz essa analogia mostrando que até na hora de fazer compras, Bolsonaro segue assim uma linha mais conservadora, ele não é um cara extravagante, isso, aquilo, outro. Aí o cara abre pra assistir um vídeo de motos e no final o cara sai, pô, cara, isso aqui é conservadorismo, é? Isso aqui é conservadorismo? Quer dizer conservadorismo nesse negócio de ficar só defendendo pauta moral o tempo todo, blá blá? É, cara, conservadorismo é muito mais do que isso. Olha só, isso aqui esse dia 27, eu tinha visto e falei, cara, o pessoal defende Bolsonaro, a galera fica procurando coisa pra elogiar Bolsonaro. Só que depois, quando eu vi soltar essa tela, eu lembrei desse vídeo, eu falei, cara, olha que interessante. Aí você vê um vídeo que não diz nada sobre motos, aí lá no final, pá, atinge. Quantas pessoas aí não são aficionados por carros, por motos, gostam dessa questão de mecânica e por aí vai? E aí, pra não dizer também que eu fico assim, ah tá, mas aí o que a gente faz? Tá falando aí que a gente tem que diversificar e por aí vai, pra não dizer que eu não divulgo meus amigos, quero deixar aqui também, ó, de sugestão, deixa eu até deixar daqui aberto, ó, alguns canais da direita, veículos aí, que na verdade são podcasts de pessoas que não só falam de política, falam de outros assuntos para realmente tentar pegar aí outros ramos. Tem aqui o Irmãos Caverna, eu até já participei uma vez do Irmãos Caverna, mas você vê, ó, eles fazem várias entrevistas de diversos temas completamente aleatórios. Desde religião, tem aqui entrevista com o Ilustra, que é um ilustrador. Fala até de religiões, falou aqui com o Flávio, mas ele fala de religiões africanas, também fala de catolicismo, o Flávio se converteu. O Flávio é mecânico, eu tenho um vídeo também com o Flávio mecânica. Falando aqui, ó, questão, antes de salvar o acidente, salve sua inteligência. Questão, fala de futebol, gente, fala de tudo, ó. Jiu-jitsu, empreendedorismo, Bíblia, animes, aqui ó, no episódio que eu tava era pra falar de animes, então fala de tudo. Outro podcast que tá tentando furar a bolha, o Oliver Talk. Esses dois aí eu deixo a recomendação, é completamente family friends, tanto o Simão Caverna quanto o Oliver Talk. O Oliver aí já é realmente assim de filosofia, um negócio assim bem mais acadêmico, intelectual. Os caras estudam, os caras estão aí num patamar avançado. Aí, ó, é Platão contra o relativismo. A beleza salvará o mundo. É umas coisas assim, cara, aqui, ó, a arte cristã sem Cristo. É umas coisas, gente, muito mais complexas. Então, pra quem tem interesse de um conteúdo mais denso, deixa aqui de sugestão Oliver Talk, completamente family friends. Tem um senso comum, esse daqui, me desculpe a todos, mas em termos de podcast, de conteúdo, e que até que fala de política, mas de uma forma diferente, esse é o melhor do Brasil. Não tem o que falar, o Flávio Morgenstern, como ele sempre diz, né? Todo episódio ele tem que falar do Velho Testamento e da Grécia. O cara faz as análises mais mirabolantes e não importa o episódio. Se você pegar o episódio 10 e ouvir hoje, você fala, cara, que episódio sensacional, porque ele fala de temas atemporais.
sabe? Não é a política do dia a dia que a gente fala. Então é sensacional. Era inclusive o podcast de maior notoriedade da direita inteira, um podcast mesmo. É sensacional. Ele aí tá meio parado porque ele tá fazendo um curso, ele tá desenvolvendo um curso em paralelo. Mas às vezes o outro solta episódio, pra quem não conhece, é esse daqui, meus amigos. Minha mãe, meu pai, todo mundo assim que eu já apresentei, amor. Temos aqui na parte só de história, que é um dos meus preferidos. Na verdade é o meu preferido em termos de história, e eu sempre fico brigando com o Edson, que ele não lança episódio com frequência, que é o História Magister. Se vocês, principalmente assim, ó, você tem um filho que não gosta de história, não gosta de estudar, você bota ele só pra ouvir um episódio. Quando ele ouvir isso aqui, ele fala, cara, história pode ser interessante assim? Sim, pode ser interessante. O Edson ele tem uma série quase que completa só sobre a Roma. Sobre Roma. A gente até tem um vídeo aqui no canal também. É sensacional. Você vê uma coisa mais diferente, que abarca outro público. Pega aquele estudante, pô, tem uma prova de história, falar de Roma. Aí vai lá e escuta História Magista. Tem nada a ver com a política. Vejam só aí no meio, o Edson vai lá, dá umas pitadinhas de um conteúdo assim mais da direita, faz uma análise. Então, bem interessante. Temos aqui o Instituto Borborema. Tem gente aí que até reclama, mas o Instituto Borborema tava até criticando o Bolsonaro esses dias, mas independente de tudo. Gente, o Instituto Borborema, se você vem aqui no canal dele na parte de playlist, tem aqui, ó, palestras. Gente, isso aqui tem as melhores palestras, acho que do Brasil, ó. Pedagogia moderna versus pedagogia cristã, uma escolha. Raízes da crise política do Brasil. Olavo de Carvalho, o efeito de um filósofo na política de seu tempo. Revolução Industrial, uma mudança social e familiar. Gente, assuntos densos de uma forma assim, completamente... Cara, é sensacional. Deixo recomendação todas essas palestras, você vê o pessoal que vem tentando furar a bolha de diversos assuntos. Aí aqui temos um canal, esse aqui não é bem family friends, mas em termos assim de conteúdo, eu não sei classificar como seria os brasileirinhos, mas é o meu canal preferido, me desculpa todo mundo. Eu acho inclusive muito melhor que o meu canal em termos de tudo, de edição, mas aqui não é family friend, sabe? Não é uma linguagem assim tão calma como eu tento falar. O negócio aqui é um pouquinho mais pesado. Mas, deixe recomendação. E para terminar, esse daqui, meus amigos, é talvez o menos family friend. Esse aqui é mais talvez até para jovem. Não recomendo para cheia do Zap, mesmo eu já participando aqui uma vez, que é o Loen Talks. Loen realmente é o cara que furou a bolha. Loen, inclusive, por mais que ele fale de várias maluquices, o Loen é bem maluquinho da cabeça, você vê que todas aquelas matérias que saíram lá do Diário do Centro do Mundo, a questão da CPI, da fake news, gente, era falando do tal do Loen. O tal do Loen causa. Eita que esse menino causa. E a esquerda persegue ele já tem muito tempo. E aí, voltando, olha só que interessante aqui, ó. Vereador de Manaus acabou aí ó, por rasgar o livro do youtuber durante a sessão. Vocês acham que isso é aleatório? Vocês acham que isso daí não tem dedo de vocês? Vocês aí que estão compartilhando vídeos, falando e por aí vai? Vejam só, né? Vejam só. E aí, meus amiguinhos, falando da grande mídia, olha só que interessante. CNN Brasil despenca em julho e perde 18 posições no ranking do Ibope. Aí, ó, com queda de 63% de alcance em comparação com a sua primeira semana no ar. Estão vendo a CNN contratar Alexandre Garcia, dar meio com a endireitada, sabe? Tá lacrando um pouquinho menos. Vejam só, né? Vejam só. Por que será, né? Estão percebendo que para ganhar dinheiro eles vão ter que se moldar um pouquinho pro novo gosto do brasileiro. E aí, olha só que notícia interessante também, ó. Para conter custos, Globo envia carta à Conebol para reincidir contrato. Não vai passar Libertadores, porque tá meio complicado, né? Tá meio custoso. E some isso daí a MP do futebol. Se Maia não deixar caducar, eu acho que a Globo vai ficar preocupada. E aqui, ó, vocês conseguem ver claramente porque a grande mídia vem perdendo espaço todos os dias. O Augusto Benedito traz aqui, ó, uma matéria da Folha de São Paulo. Damares vai distribuir pelo Brasil guia sobre como fortalecer casamento. Olha isso, só falou isso. Técnicos e políticos dizem ver risco de inspiração no bolsonarismo e não em pareceres de especialistas. Gente, eu não sei nem como comentar isso. O pessoal tá querendo falar que Damares vai falar de bolsonarismo e não está falando com base de especialistas. Cara, o que...
Vocês estão vendo como é a matéria? E por que a mídia vem perdendo uma certa credibilidade? Complicado. Complicadíssimo. E aí que eu falei pra vocês, meus amigos, da questão do Daniel Silveira. Vamos adiantar que eu tô vendo que esse vídeo vai ficar muito longo. O presidente não sabe, mas tem um grupelho de indivíduos na velha política que criou um esquema para viabilizar a Aliança pelo Brasil de forma irregular para deterem o maior partido. O presidente, mais uma vez, levará aí meio que uma rasteira. Sei de toda a verdade e tornarei pública se não pararem. Acha que entrei para a política para ter minha imagem execrada e apanhar todo dia à toa? Tem um compromisso com o Brasil e com o presidente. E o Aliança nascerá por vontade do povo, como o próprio Jair Bolsonaro disse. Tenho provas. Pessoal, não posso tornar público antes do presidente ter conhecimento dos fatos. Eles têm que ser desmascarados e serão. Disse em meu primeiro discurso na Câmara que máscaras iriam cair. E por que eu tô trazendo isso daí, meus amigos? Que eu acho que vale a pena. O Daniel, ele meio que não é, pelo menos assim, ele tem crédito na praça. Ele tem crédito. Porque, ó, matéria do ano passado, ó, 17 de outubro, deputado ex-PM se infiltrou em reunião do PSL para gravar o Valdir. Se lembra daquele áudio que o Valdir falou várias barbaridades contra Bolsonaro e por aí vai? Falando que ia fazer contra o presidente? Então, quem conseguiu isso na época foi o Daniel Silveira. Então, se ele tá falando que ele tem provas, o cara aí da última vez realmente tinha. E vocês viram que foi na época. Até para relembrar na época, que vale a pena, pra gente falar da grande mídia, que são aliados em potencial. Quando aconteceu na época, falando dia 17, foi numa quinta-feira. Na sexta-feira, a Jovem Pan, na época, tinha o Felipe Moura Brasil como diretor de jornalismo. E aí, no dia seguinte, tinha o Gustavo Bebiano no Pânico, para defender o Valdir e falar mal do governo. Na segunda-feira, tinha a Joyce Hasselman no Pânico e à noite a Joyce estava no Roda Viva. E aí vale a pena relembrar que Felipe Moura Brasil, que hoje está no antagonista, né, voltou para o antagonista, ele tinha assumido a direção de jornalismo da Jovem Pan lá no meio de fevereiro. Exatamente no período que ele assume a direção de jornalismo, Bebiano vai pela primeira vez, que foi na questão dos vazamentos laranjal do PSL, que Carlos tinha vazado os áudios para proteger Bolsonaro e conseguiu, e aí mostrou quem Bebiano era. Foi a primeira vez que ele foi, ó, veja, Felipe Moura Brasil, aí tem um vazamento de áudio e levam Bebiano. Aí depois teve a questão do Valdir, sai o do Valdir, levam o bebê de novo para atacarem o governo. E por fim, teve a questão dos panetões de Flávio Bolsonaro no dia, e no dia seguinte quem estava lá? O Bebiano, para falar mal do governo de novo. Percebam como era, né, as coisas na época da Jovem Pan, que Felipe Moura Brasil estava como diretor de jornalismo. Interessantes e intrigantes. E aí, continuando nossa pauta, olha isso daqui, pessoal. Isso daqui tá começando a ficar muito complicado. Porque parece que a Alcolumbre aí tá movendo os rios e terras para conseguir a possibilidade de tentar a reeleição. Olha isso aqui, a matéria Diário do Poder. Congresso fala em PEC do fraldão para impedir nomeações de Bolsonaro no STF. E o que é isso daqui? Estão querendo fazer uma PEC que vai pegar a idade de se aposentar, que é 75 anos, e jogar para 80. Ou seja, durante aí nos próximos 5 anos não vai ter nenhuma renovação no STF. Estão pensando nessa pauta. E aí o que o pessoal quer fazer? Vão tentar colocar nessa pauta, nessa PEC, né, a possibilidade de reeleição do presidente da Câmara e do Senado. Mas vejam só. Olha o que o pessoal tá fazendo, né? STF, tu me ajuda do meu lado, eu te ajudo aqui e todo mundo continua, né? Vocês continuam aí, à frente das suas posições, e nós podemos nos reeleger. Só que o Arthur Lira, que é a líder do PP e do Centrão, tomou conhecimento do conchavo e já avisou que a PEC do fraldão não tem chance de ser aprovada no Congresso. E outro daí que foi no Senado, aí, ó, o Eduardo Gomes, não acredita que a PEC do fraldão prospere, acha improvável. E aí você vê, Bolsonaro está se juntando com o Centrão, E aí? Se isso daí for pra frente, a votação, e o Centrão votasse sim, e aí, meus amigos? Aí é aprovado? Aí é 5 anos sem o STF? Percebam todas as movimentações que Bolsonaro vem fazendo. Prospectar aliados na mídia, Centrão, pra, garantir o jogo de boa, sem alarde, sem disputas mais acirradas. E aí que eu falo pra vocês do Alcolumbre. Aí agora, ele tá nessa. Tem essa PEC, tem um entendimento dele com a STF. E você vê, ó, ele tá segurando o impeachment dos ministros. Eu falo, ó, STF, e aí?
eu tô segurando teu impeachment esse tempo todo. Não vai aprovar o meu negocinho? Pô, deixa aí. Aceita aí minha mudança sabe, sei lá o que ele tá pensando pra poder me reeleger. E aí, ó, Alcolumbre, ele tá planejando a sessão de vetos para a próxima semana. Já falei pra vocês que um deles aí que envolve a própria CNN diz, ó, o marco do saneamento. Se derrubar esse veto, acabou o marco do saneamento. Acabou mesmo, não vai ter. Vai ser 30 anos sem o marco do saneamento. Aí agora ele tem, pô, Bolsonaro, ó, eu vou deixar pra... Ele já falou que o marco do saneamento vai entrar por último. Vai começar com os votos mais simples, o orçamento é o último de todos. Então deve levar aí a semana inteira. Vai dar tempo pro governo. Aí nessa brincadeira ele tá, pô, Bolsonaro, me ajuda aí. Me ajuda aí, que aí, quem sabe, esse veto não vai nem pra votação. Porque ele tem a capacidade pra isso. Então veja a posição que a Alcolumbre tá. Veja que jogo complicado. Que jogo complicado esse jogo da política brasileira. Depois fala assim, pô, Bolsonaro não fez, não faz aquilo outro. Gente, as coisas não são simples como a gente quer que seja. E aí você vê, ó, questão... Quem tá correndo por fora, para tentar ajudar de alguma forma, correndo por fora, é o pessoal do PTB, que protocolou aquela ação para proibir, sabe, qualquer entendimento e mudança que possa fazer com que Maia e Alcolumbre possam tentar a reeleição. E aí, eles botaram, foi uma ADI, ou foi a DIN, esqueci agora, e já caiu na mão do Celso de Mello. Tá na mão dele, e ele que vai analisar o pedido. Então vamos observar de perto, mas as peças estão se movendo. Continuando aqui, ainda no Senado, foi o que eu falei para vocês. Olhem só essas notícias. Aqui, vai além da questão da Lava Jato, aqui é pra gente entender, gente, para cada dia mais ficar claro para vocês como a mídia funciona. A mesma notícia, dois veículos diferentes. É o terceiro dia seguinte que a gente mostra isso. Ó. Revista Oeste. No manifesto, os parlamentares expressaram preocupação com ações e falas de autoridades direcionadas à integrantes da Força Tarefa. O Grupo Muda Senado faz manifesto a favor da Lava Jato. Olha o que eles estão fazendo. Olha agora como antagonista. Muda Senado critica forte orquestração contra a Lava Jato. Forte, para dar aquele advérbio de intensidade, sabe? Fortalecer assim, criar uma emoção no leitor. Coloca aquela imagem, ó, um monte de gente sentado, cara assim de mal. E o pessoal aqui todo mundo junto. E olha que figura interessante, né? Quem faz parte do Muda Senado? Randolfo Rodrigues. Randolfo Rodrigues. Grava o nome. E aí, ó. Lá na matéria da Revista Oeste, não fala nada do Dr. Dallagnol. Nada. Mas no antagonista assim fala, ó. Não cabe ao Procurador-Geral da República o papel de fiscalizar o trabalho dos procuradores, tendo acesso indiscriminado a todo o conteúdo de investigações em curso e violando a independência funcional desses servidores. Gente... Procurador-geral, é o chefe de tudo, porque o chefe não pode ter acesso do subalterno. É como a gente falar, não, o STF não pode ter acesso ao que o juiz de primeira instância fez. E depois continua, ó, os senadores também criticaram a perseguição contra Dallagnol, cuja figura simboliza gigantesco e meritório esforço no efetivo combate à corrupção. Olhem só, né? Dallagnol... Ele realmente teve, assim, muita coisa boa, mas você vê, né, o antagonista era um pouquinho tendencioso. E continua, vem sendo várias tentativas de lhe imputar condutas inadequadas, até particular no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, que infelizmente ainda sofre forte influência política daqueles que desejam o fim da Lava Jato. Então veja, né, você fazer críticas ao Dallagnol significa que você quer acabar com a Lava Jato. Isso aqui é a matéria do antagonista, trecho da matéria do antagonista. E aí, quando eu digo da questão do Randolfo Rodrigues, eu não vou ler, porque eu já falei isso aqui umas 2 vezes na última semana, que na época da Vaza Jato foi descoberto que Deltan tinha usado aí um partido político para mover uma ação contra o Dilma Mendes no STF. E o partido da vez, na época, foi o Rede, a Rede, né? E quem moveu foi o Randolfo Rodrigues, que tá aí no Muda Senado, que tá defendendo o Dallagnol. Então não é de hoje, né? Não é de hoje que esse pessoal é amigo aqui. Na verdade, ó, 9 de outubro de 2018, quando as coisas aconteceram. Então, tudo tem método. Aí, olha quem vem. É muito importante para o combate à corrupção no país a atuação efetiva de parlamentares em defesa da Lava Jato na linha do manifesto do grupo Muda Senado. Ai, Sérgio Moro, né? E aí tá aí, ó. Me orgulho do grupo Muda Senado. Hoje nosso aniversário de 1 ano. Olhem só, gente. Gravem todos esses nomes, nunca mais voltem nesse pessoal. Não voltem mais nessas pessoas. Ó, todo mundo batendo foto com o celularzinho na mão, ó, pra se mostrar, fazendo live pros seus eleitores. Muda Senado. Gente, o que foi que mudou em 1 ano?
Muda a cena. O que é que mudou? O que é que mudou? O que é que mudou? Muda o quê? E aí, pra fechar, né, vem Deltan pra compartilhar o Pozobon, os dois aí que realmente estão em mais holofotes falando, ó. Sonho de investigados em acabar com a Lava Jato dependerá da cúpula aí, né, do Ministério Público, da PGR, por aí vai. Aí vem Deltan reclamando e por aí vai. E realmente isso daí tem algumas coisas que tem que olhar assim e ver o que eles estão falando. Porque realmente tem pessoas que têm interesse diferente do de Aras. Tem pessoas que estão se aproveitando de Aras para tentar emplacar as pautas deles, que é por fim na Operação Lava Jato como um todo. E aí você vê, ó, lá vai. O pessoal, como eu digo, sempre tentam jogar Bolsonaro no meio. Aí tá lá o Carlos Lima com o Cláudio Dantas, ó. Bolsonaro quer controlar investigações. Eles querem jogar a questão toda que tá acontecendo, controlar Bolsonaro, fala que ele não presta, que Bolsonaro não liga para combate à corrupção e por aí vai. E ainda diz, ó, que Moro foi ingênuo ao aceitar participar do governo. Ai, ai. E aí, meus amigos, no dia de ontem tivemos algo muito interessante, que foi o secretário do governo Bolsonaro, o Fábio Van Garten. Ele ajudou aí a prender um criminoso. O cara aí tentou assaltá-lo, ele e os pais dele, ele conseguiu imobilizar o cara até a polícia chegar e foi pego. E olha que interessante, né? Porque no mesmo dia tivemos a questão do secretário do Dória. E aí o Diego diz, ó, secretário do Bolsonaro prendendo bandido. Secretário do João Dória sendo preso. A nossa vida é feita de um punhado de escolhas, e elas começam pelas pessoas que vão nos acompanhar nessa jornada. Você vê, né? Enquanto o secretário do Bolsonaro tá aí agindo pela justiça, ajudando a polícia, o secretário de Dória tá com a polícia, mas na verdade ele tá sendo preso. E aí, o que foi que aconteceu, né? Não vou falar muita coisa, teve aí uma operação durante o dia, um desdobramento da Lava Jato, e aí o Baldi, ele foi aí preso no âmbito da operação, e aí você vê, ó, foi relacionado à questão das compras pela Prefeitura de São Paulo, e aí vem o Dória. Olha como é que o Dória começa o dia. As acusações contra Baldi não têm relação com a atual gestão no governo de São Paulo, já tirou dele da reta. Portanto, não há nenhuma implicação na sua atuação na Secretaria de Transportes Metropolitanos. Tenho confiança de que Baldi saberá esclarecer os acontecimentos e colaborar com a justiça. Ele tira o dele da reta e depois faz uns elogiozinhos. Só que aí vai passando o tempo, aí você vê, ó. Depois de negar sua demissão, o governo de João Dória agora informa que Baldi, preso hoje, perdeu licença por 30 dias. Vejam só. Depois ele vai botar... Agora já não, vai tirar umas férias. Tirar uma série de 30 dias. E aí, ó, o próprio protagonista diz, ó, o governador é amigo de Baldi, assim como Rodrigo Maia. No Réveillon do ano passado, os três estavam juntos em Miami, na companhia de Eunício Oliveira. Dória poderia, ao menos, fingir surpresa. Olhem só, né? Diga com quem andas que eu te digo quem tu és. E aí, olhem só, gente. Olha como são as coisas. Quando a gente fala assim da mídia. Quem também aí foi pego na operação foi um ex-diretor do FNDE no governo Bolsonaro. Pelo menos assim como noticia aqui. Aqui, se não me engano, foi matéria da Globo ou foi da Veja. Pô, esqueci de colocar aqui. Os dois locais esqueci de pegar a fonte. Me diz como vocês acham se colocarem o título. Aí você vê, ó. Olha que interessante. Quando esse cara, ele sai do governo, quando ele sai do governo é assim, ó. Governo demite apadrinhado de Rodrigo Maia. Na hora que passa do governo, fala, não, é com Rodrigo Maia, pra tentar criar aquele desgaste. Pô, o Bolsonaro tá expulsando os amigos de Rodrigo Maia, por aí vai, não respeita, blá, blá, crise no governo. Só que aí agora... Quando é prisão, que pode envolver alguma coisa relacionada à corrupção, aí jogam na conta do governo. Agora não é o apadrinhado de Rodrigo Maia, agora é o ex-diretor do FNDE. E ainda coloca uma foto com quem? Com Abraham. Olha como são as coisas, né? A mídia, como a mídia brinca com a gente. E aí, quem também tem uma foto com o Baldi é o Sérgio Moro. O Bolsonaro ainda diz, ó, uma foto ao lado muitas vezes não quer dizer nada, mas imagine se fosse com Jair Bolsonaro. Imagina, gente, se fosse Bolsonaro nessa foto. O choro que não ia ser. O choro. Mas como é Sérgio Moro, né? E João Dória, não tem nenhum problema. E aí, mais uma vez, olhem como são as coisas. O antagonista e a CNN até mostrando o CNN tentando recuperar um pouco de audiência. Ó. Vem aqui o antagonista e diz, ó, Bolsonaro sobre a questão dos óbitos. Vamos tocar a vida. Aí você vê assim, ó, Bolsonaro não liga pra nada. Bolsonaro não liga pra nada. Olha como é a manchete do antagonista. Dá a entender que Bolsonaro se importa com as pessoas? Aí você lê a própria CNN, ó.
Bolsonaro lamenta os óbitos, mas defende tocar a vida. E aí depois coloca a fala do presidente, ó. Vamos tocar a vida e buscar uma forma de se safar desse problema, diz o presidente. Mas deixa claro, ó, Bolsonaro lamenta. Aqui não. Bolsonaro, ó, vamos tocar a vida. Tô nem aí. Estão vendo, gente, como o uso das palavras é uma coisa que pode realmente ser utilizada para criar problemas até para o governo, desgastes desnecessários. É aquele pessoal assim que, cara, não quer ajudar. Eles querem que o país sempre esteja em pânico, porque aí tem notícia, né? E aí ganha com visualização e por aí vai. Aí você vê, ó, João Amoedo é outro. Diego aqui traz, ó. Quando tem coisa ruim, o problema é do governo federal. Quando tem coisa boa, aí é o governo do estado. Olha aqui, 11 de julho. Bolsonaro errou integralmente em quase todas as ações e blá 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 blá. Bolsonaro errou. Começa. Já agora, ó, 6 de agosto. Minas Gerais é o estado com a menor taxa de mortalidade. O trabalho sério e competente do novo governo de Minas Gerais, liderado por Romeu Zema, tem sido fundamental para salvar vidas. Quando é bom, é por causa do Zema. Agora, quando é ruim, é culpa de Bolsonaro. É sempre assim, mas isso que é bom, né? A gente traz pra comparar, aí você às vezes pode até bater um print, mostra pros amigos, fala aqui, ó, aqui é o Partido Novo que tu defende, meu amiguinho. E aí, continuando, olha só, né, sobre esse tema. Se lembra do desembargador que tava aí revoltado, que falou que não usa máscara? Foi pego aí de novo sem máscara. Realmente aí, fala o que for, mas esse daí não arreda não. Esse daí é teimoso. Gostei de ver, viu? Gostei de ver. E aí, meus amigos, para chegar aqui no fim com algumas notícias interessantes, eu não vou ler tudo agora, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, mas vejam, ó, Guedes promete redução drásticas de gastos em 2021 e ainda afirma que o Brasil vai se recuperar de forma rápida. Ele diz, ó, não quer entrar profundamente na guerra cultural. Isso aqui eu achei interessante, ó. Você vê que Guerra está ligado que existe realmente sim, um debate, sabe? Essa questão da disputa das narrativas. O Guedes está ligado nisso, ó. Prefiro falar de economia. O presidente Bolsonaro nos dá suporte para seguirmos com as privatizações e o programa de reformas. Perdemos o ano fiscal, mas preservamos vidas e o Brasil irá surpreender o mundo novamente. E aí você vê, ó, Bolsonaro ontem aí tinha acabado de sancionar um projeto para apoiar pequenos negócios. É uma PLP que permite renegociar os débitos aí com a União e por aí vai, que é para as empresas não fecharem e os empregos continuarem aí, né? Para salvar os empregos. No final é sempre para ajudar. A gente não pode perdoar o débito, mas vamos ver como é que a gente faz aqui para a gente negociar. O importante é que a empresa se mantenha funcionando. Mas dizem que Bolsonaro não liga para nada, não liga para as pessoas. Temos aqui também, ó, o Tarcísio avisando que na minha Bahia o TCU já aprovou aí ó, os projetos de arrendamento e espera aí 415 milhões de investimentos na minha amada Bahia, graças a Deus. E o Tarcísio também avisa que coisa é pouca, era pouco dinheiro, não é muito, sem questão de 18 dólares, que hoje em dia seria 95, 100 reais. Mas o presidente sancionou a lei eliminando, enfim, a tarifa de embarque internacional. Vai tornar a passagem um pouquinho mais barata. Graças a Deus, é pouco, mas fez alguma coisa. Tudo para facilitar que o povo tenha acesso a mais coisas. Então, parabéns à ideia do Tarcísio e Bolsonaro. Para quem fala que o governo não liga para o meio ambiente, ó, tá aí Carlos Bolsonaro. Ó. Desde maio, a Operação Verde Brasil 2 já aplicou 407 milhões em multas em termos de infração, realizou 17 mil inspeções navais e terrestres, confiscou mais de 28 mil metros cúbicos de madeira e apreendeu 546 máquinas de serraria móvel. O material apreendido será distribuído às prefeituras da região, onde prestarão excelente serviço. Veja só, além de combater, sabe, desmatamento, diversas coisas, as máquinas que estão sendo recolhidas vai ser devolvida para a prefeitura, mas vai usar para coisa boa. É para podar a árvore na cidade, que está perto da rede elétrica, sabe? Essas coisas assim. Governo Bolsonaro que não liga para o meio ambiente, que não liga. Aí você vê, ó, parceria entre o Ministério da Saúde e da Defesa, e foi a questão para ajudar a questão dos indígenas. Ai, não liga para os índios. Toma aí. Diversas coisas foram feitas. Desde medicamentos, a testes, comida, equipamento de proteção, tudo aí para proteger os nossos indígenas. E aí, falando da questão do meio ambiente, você vê ó, o Globo. STF protege índios, mas Salles defende garimpo.
Olha a matéria da Globo. Salles defende o garimpo. Gente, chegou no ponto que o Salles desmentiu a Globo com matéria da Folha de São Paulo. Imagina você ser desmentido pela Folha de São Paulo. Olha que ponto chegamos. Aí tem, ó, garimpeiros ilegais fecham o aeroporto durante visita de Salles à cidade do Pará. Olha só, né? Faz de tudo. Ó. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, enfrentou nesta quarta-feira um protesto de garimpeiros durante a visita. Ele foi à região para acompanhar uma operação do IBAMA contra os garimpos ilegais. Mas tá falando que o Salles defende, o Salles defende. Veja como são as coisas, né? E aí ele diz, ó, impressionante como esse jornalista do Globo é muito desinformado ou mal intencionado. A própria matéria da Folha de São Paulo desmonta a mentira da Globo, né? Pois mostra que fomos lá para fiscalizar o garimpo ilegal feito pelo próprio pessoal, né? E aí você vê, ó, imagens aí do Salles. Ai, cadê? Tá aí, ó. Imagem. Você consegue ver o Salles aí filmando e fazendo tudo. Tá aí. Tá de helicóptero para ver tudo. Vejam só como são as coisas. E aí, meus amigos, sobre a parte de meio ambiente, isso aqui eu peço que pausem e dão uma lida, porque Paulo Guedes, Ave Maria. Paulo Guedes incorporou o espírito Jair Bolsonaro, 1995, numa palestra que eu falei, meu Deus do céu, velho. Vou ler só algumas coisas assim, ó. Entendemos a preocupação de vocês porque vocês desmataram as suas florestas, diz Guedes americanos, ó. E ele diz, ó, entendemos a preocupação de vocês porque vocês desmataram suas florestas. Vocês querem nos poupar de desmatar a floresta como vocês desmataram as suas. Olha que invertido, ó. E diz, ó, só pedindo para que vocês sejam amáveis como nós somos amáveis. Ainda diz, ó, Guedes foi preparado para responder sobre a economia, mas foi questionado sobre o combate à corrupção no governo Bolsonaro, sobre a condição da crise sanitária e sobre o desmatamento. E aí Salles tirou de letra. E galera, você vê como são as coisas, né? É o ministro da economia e vai ficar fazendo pergunta de Sérgio Moro. E vem falando assim ainda, ó. Os militares estão dizendo obrigado pela preocupação, mas essa é nossa terra. Não precisamos desmatar a Amazônia para produzir produtos agrícolas. Cara, é exato. Guedes aí foi nervoso. Dá uma pausa aí, dá uma lida, tudo que vale a pena. Principalmente esses textos aqui estão em azul. Mas eu não quero falar que senão vai demorar muito. Aí tem coisas aqui também, ó. O garimpo. A PF prende contrabandista de ouro. A PF, cadê? Bolsonaro esqueceu de combater o crime, isso, aquilo. Por aí vai. Contrabandista preso. Teve também aí, ontem, operação no Distrito Federal contra desvio na saúde. Mais operação da PF, mas não, Bolsonaro não quer saber. A PF Brasil, que é a polícia que mais faz apreensões no mundo, fez aí, ó, acabou aprendendo aquele, ó, o Bang Bang. Olha só, 21 de novo, 21 do grande, 21 que tem até luneta que fala, aquela mira microscópica, 21 do menorzinho, prendeu aí substâncias ilícitas e por aí vai. E depois aí ainda fala de carregadores e outras coisas. Tem até matéria completa lá no Twitter da PRF Brasil. E aí, meus amigos, temos mais aqui, ó, apreensão de mais substâncias ilícitas. Vejam só, PRF de novo, também na data de ontem. Prejuízo de 26 milhões. O pessoal aí, né, que gosta de mexer com coisa errada. Esse daqui, ó, o primeiro foi de 3 milhões. Esse daqui, gente, 26 milhões de prejuízo. Ai, meu Deus, vocês estão entendendo, pessoal? Estão entendendo? Está pegando, o bicho tá pegando. E aí, meus amigos, depois o pessoal não entende, para da grande mídia, não entende porque o povão, sabe, o povo comum, tá tirando o dinheiro do bolso para fazer outdoor gigante aí, para proteger não, né? Fazer campanha para Bolsonaro. Isso aí foi em Toledo. Aqui, ó, Rondonópolis, Chapadinha no Maranhão. Gente, eu cliquei nessa menina, aí já tem um cara falando de outro lugar. Aí assim, eu falei, cara, não vou trazer tudo. Mas nem o povo divulgando. Fala que, ó, minha cidade tem, tá todo mundo divulgando. E isso é engraçado, veja como são as coisas, né? Não precisa nem ter tantos outdoor por aí. Basta às vezes ter um na cidade, que aí uma pessoa tira a foto, aí avisa pro amigo. Aí começa a soltar nos grupos de WhatsApp. Olha pra isso aqui, na cidade tem. Aí vira assunto na cidade. Por causa de uma foto. Alguém botou lá no galão da cidade, mas ó, aqui na cidade alguém colocou. Aí quem é da cidade já conhece quem é a pessoa, quem é a mãe, quem é o pai, os primos, irmão e por aí vai. Interessante, né? E aí pra gente chegar ao fim do nosso vídeo, aí, depois de tudo que a gente viu hoje, a gente entende por quê, ó.
a diferença entre Bolsonaro e Haddad no primeiro turno é de 24%. E aí tem aqui, ó, Bolsonaro tem 38%, Haddad 14%, Moro tá atrás de Haddad com 10% e Ciro Gomes com 6%. É difícil, né, meus amigos? É difícil. Então, por hora é isso. Fico por aqui. Vocês têm agora várias sugestões aí de podcast pra ouvir, dá pra ouvir aí no trabalho, no carro, no ônibus, em qualquer lugar, até em casa também, qualquer plataforma de podcast que você acha, canais do YouTube. E é isso. Fiz minha parte, divulguei o pessoal. Conforme for sendo mais atualizações aí do caso Olavo. Trazer uma atualização boa, esqueci. O Silvio Grimaldo, ele falou que eles já estão aí com uma coisa aí pra sair, que vai resolver até esse problema aí, questão de ficar meio que independente dessas plataformas, sabe, de recebimento. Então, uma coisa aí pode dar boa. Pode dar coisa boa mesmo. Então, por hora é isso, galera. Fico por aqui. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu.